Boa noite. Boa noite para vocês que estão chegando. Oi, Luciana. Oi para vocês. Eu posso brincar todo dia de casinha, mas sem me sujar. As comidinhas que aprendi a fazer. Boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira para meditarmos na Palavra de Deus. Eu encaminhei um convite pelo WhatsApp a várias pessoas que eu coloquei no Facebook, né? Está no meu Facebook, não da igreja, por questões de amigos, de muitas pessoas que vêm e acesso por amizade, né? Então a gente tem fidelizado esse pessoal todo que vem e se encontra comigo nas quintas-feiras. E a gente está aqui agora para meditar, para falar de Deus, para falar da palavra de Deus. Oi Nara, oi Luciana, oi Priscila, oi, eu acho que Ivani, tem um bocadinho que eu não enxergo direito as bolinhas ali, mas os nomes que aparecem aqui eu enxergo todos, então pode dar boa noite aí. Nós vamos orar para falar de Deus, tá certo? Vamos orar. Oi mãe, oi Andressa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos com esta oportunidade de meditarmos a Tua Palavra. A gente ainda não entende por que nós não podemos, não sabemos ainda os motivos pelos quais nós não podemos estar todos no templo. Existem ainda umas precauções dos governos, mas nós te agradecemos assim mesmo porque a Palavra do Senhor não fica presa a templos feitos por mãos ou dentro das nossas casas. A Palavra do Senhor, ela é eterna, ela dura para sempre, ela vai nos corações, alcança quem tem que ser alcançado. Eu te agradeço, ó Deus, por isso, porque o Senhor é bom e o Senhor tem permanecido conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque essas pessoas estão aqui comigo, estão longe, mas comigo, e nós queremos interceder, ó Deus, por algumas pessoas amadas, pessoas que nós gostamos da igreja, amigos que estão enfermos. Nós queremos colocar essas vidas que perderam entes queridos, pessoas que perderam pai, estão com o pai doente, com pastor, amigo do nosso presbitério que está enfermo, outros tantos amigos, irmãos que estão precisando muito da Tua ajuda, Senhor. O Senhor tem libertado pessoas, o Senhor tem feito milagres nas pessoas. Pessoas têm saído, até festejado por sair de uma UTI, de uma situação crônica, como alguns amigos já saíram, alguns irmãos saíram. E são vitórias que o Teu povo está conquistando. Alguns estão perdendo entes queridos, não deixam de ser vitórias do Senhor, porque nós sabemos que a morte e a vida pertencem ao Senhor. Então nós em tudo Te louvamos
e pedimos que o Consolador, o Espírito Santo, visite aqueles que perderam seus pais. Sem citar os nomes, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito, que conhece as intenções do nosso coração, vá até essas pessoas. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor toque no coração dessas pessoas, renove as forças, renove, ó Deus, a esperança, a alegria da salvação, a esperança da salvação, a fé no Senhor, a fé em Cristo. Renova, Senhor, e restitui não somente a alegria da salvação, mas também um espírito voluntário, para que mesmo que nós estejamos perdendo entes queridos, ó Deus, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que nós gostamos, nós possamos, ó Deus, reagir positivamente em relação ao Teu reino, em relação às Tuas coisas, ao Senhor mesmo, porque nós um dia morreremos, um dia nós encontraremos o Senhor. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abasteça com Teu amor, com Teu suprimento nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. O texto... Oi Norma, oi Ivani, a mãe, Ivani, tua esposa, a mãe, todo mundo aqui, minha cuidadora infantil. Vai lá, texto escolhido por mim, né, crendo que Deus está escolhendo para nós, que Deus está orientando a isso. Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 35 a 41. Eu vou ler para vocês entenderem a situação aqui do texto. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, aqui está tratando de um cego que foi curado, e aí os fariseus tiveram repulsa pela cura, duvidaram de Jesus, duvidaram das questões que Jesus tinha feito, e até mesmo que o cego tinha sido curado no sábado. Agora eles expulsam esse cego. Aí hoje viu Jesus, ouvindo que esse homem havia sido expulso, foi encontrá-lo e perguntou. Jesus chega para esse homem que tinha sido curado por ele, por um lodo que Jesus mesmo fez. Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Essa é a palavra-chave da nossa noite. Você crê no Filho do Homem? Aquele curado disse: quem é, Senhor, para que eu possa crer? Veja que ele tinha passado por um milagre, ou seja, milagres não atestam o senhorio, mostram o poder, mostram a graça, mas não atestam o senhorio de Cristo sobre a vida. Então ele pergunta: quem é o Filho do Homem, para que eu possa crer? Jesus diz para ele: você já tem visto, o cara era cego, aquele camarada lá era cego. Agora, Jesus fala assim: agora você está vendo ele, você já tem visto ele, e é esse que está falando contigo, ou seja, sou eu, Jesus disse. Então, afirmou aquele homem: eu creio, Senhor. E aí entra o coração transformado, e o adorou. Não bastava o milagre, saber que um homem tinha curado, que Cristo tinha curado. Ele sabia que Cristo curou, ele deu testemunho, tanto que foi expulso da presença dos fariseus. Agora ele se depara com Jesus, porque Jesus foi lá, acolhe e pergunta: você acredita no Filho do Homem? Você crê de fato? Ali ele estava testando a sua salvação, procurando conhecimento da salvação. Oi Glorinha, oi Andressa. E aí no meio de tudo isso, Jesus pergunta: você crê? Ele fala: creio. Ele primeiro pergunta quem é. Jesus se apresenta como o Cristo, como o Filho do Homem. E aí ele fala: eu creio, Senhor. E ele o adora Cristo. Aí Jesus pergunta: eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui Jesus agora estava fazendo um trocadilho para trabalhar a ideia de fariseus que poderiam ver, porque tinham a lei e os profetas, e não estavam enxergando. Mas ele vem trazer juízo sobre esses. Juízo também para aqueles que creem, só que o juízo e a absolvição. Se você crê, se você tem os olhos abertos, você enxerga e reconhece Jesus como Filho de Deus, como Filho do Homem, como Salvador, então você tem a salvação. Essa é uma condição. E não existe outra condição para que você se torne um salvo, um adorador. Você vai ver no capítulo 4 que aquela mulher tem uns questionamentos com Jesus, e ele fala que o Pai busca verdadeiros adoradores. Agora esse homem se prostra diante do Senhor e diz: eu creio, Senhor, que Tu és o Filho do Homem, e o adorou. Então a condição de um verdadeiro adorador não é simplesmente levantar as mãos, tribuchar, ver milagres, ver coisas incríveis acontecer. É adorar a Cristo como Filho de Deus, como Filho do Homem, certo? No versículo 40 do capítulo 9 vai assim, de João: alguns entre os fariseus que estavam perto perguntaram: acaso também nós somos cegos? Você vê que a consciência
Quando Jesus encontra aquela mulher para ser apedrejada, ele trabalha a consciência daqueles que queriam apedrejar. Agora ele fala assim, que o juízo vem para aqueles que não vinham, agora vejam, e aqueles que vinham parem de ver, se tornem cegos. Aí os fariseus perguntam para Jesus, acaso também nós somos cegos? Você vê que a consciência existia, a consciência de Cristo existia, só não existia consciência de salvação a partir de Cristo e o reconhecimento do Filho do Homem. Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, vocês estão me vendo e estão negando. Vocês estão percebendo o que eu posso fazer, estão ouvindo esse homem atestar que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Cristo, e não estão acreditando. Por isso, o juízo subsiste. O pecado de vocês agora está claro. Vocês agora estão conscientes dos vossos pecados. Então, nós temos aqui alguns versos importantes. Mas eu queria acrescentar aqui no versículo 11, do capítulo 11, que diz assim, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos visto esse versículo em vários enterros, vários velórios, ser colocado na cabeceira dos caixões, e nós pensamos que todos, de fato, passarão da morte para a vida, e nós precisamos entender o que esse cego passou, para ele passar da morte para a vida, para que Lázaro passasse da morte para a vida, para que pessoas passem da morte para a vida, elas precisam acreditar em Cristo como Filho de Deus, como Filho do Homem, como Salvador, como Senhor das suas vidas. Não existe a menor possibilidade, nenhuma possibilidade da pessoa falar, eu vou entrar no céu sem Jesus Cristo, ou sem acreditar que Ele é o Filho de Deus, ou sem acreditar que Ele é meu Salvador, sem realmente se entregar definitivamente para Jesus Cristo. Não existe a menor possibilidade. Então, quando você percebe aqui que esse versículo, versículo 25 do capítulo 11 de João, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, trabalhando a ideia dos fariseus aqui do capítulo 9, diz assim, eu pegaria esse versículo e falaria assim, aquele que crê em mim, aquele que não crê em mim, certamente morrerá. Vamos lá, vou trabalhar os fariseus esse versículo 25. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se fosse para os fariseus que ele está tratando ali no capítulo 9, eu sou a ressurreição e a vida, quem não crê em mim, ainda que morra, morrerá. Ou seja, além da morte carnal, além da morte dessa vida, ele ainda passará pela morte eterna, pelo abandono eterno, para o inferno, para o lago de fogo. Nós precisamos começar a entender que jogo de palavras Jesus estava trabalhando agora com fariseus, para que nós possamos perceber a importância da salvação em nossas vidas, a importância de Jesus. Jesus ele não pode ser um produto de crença. Jesus não pode ser uma crença dos homens. Muitos têm essa crença de Jesus. Muitos religiosos têm essa crença de Jesus. Os fariseus nem isso tinham. Os fariseus perceberam um homem curado, perguntam, como é que você foi curado? Aí ele fala assim, Jesus ali, o Cristo ali, aquele lá pegou, botou barro no meu olho ali, fez um lodo com terra e cuspo, né? E fez ali, botou no meu olho, eu fiquei bom, voltei a ver, e ele era cego de nascença. O mais bonito nisso tudo aqui é que ele era um cego de nascença, e ele agora tem a visão, veja, versículo 6, cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou enxergando, voltou vendo. Seria bom até a gente viver as experiências, ficar em função dos milagres de Jesus, ficar, nossa, Jesus pode fazer isso na minha vida, na sua vida, Jesus pode mudar a sua vida ali no sentido, você está doente, Ele vai te curar, a gente começar a projetar um Jesus milagroso. É possível, Ele é milagroso, Ele é um ser milagroso, Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus que faz milagres, é um Deus que é capaz de fazer coisas incríveis. Ele é o extraordinário de Deus, é o verbo que se faz carne, é aquele que deixou seu trono e veio para a terra. Ele é capaz de fazer tudo, Ele é Deus, é o Filho de Deus, o verbo encarnado. Mas não é suficiente. Ter milagres, presenciar milagres, experimentar milagres não é suficiente. O milagre maior que você pode, que eu posso experimentar na nossa vida, é o novo nascimento, a minha conversão a Cristo. Conversão é você ter uma nova mente,
é você ter uma nova mentalidade, uma forma nova de enxergar a vida, uma forma nova de se relacionar com este mundo, com o próprio Deus, com a própria vida. É a forma com que você vai interpretar as coisas de Deus, como você vai entender Jesus Cristo e vai se entregar por Ele. Quando você pega no Antigo Testamento, que aí Jesus ainda não tinha nascido, o Verbo não tinha sido encarnado, você vai perceber que a condição ali era um amor a Deus sobre todas as coisas, era um amor incondicional a Deus. Quando Cristo vem, Ele se torna a razão desse amor incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é possível alguém perecer e alguém ter vida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos diante de dois caminhos. Esses dias eu postei lá o quadro dos dois caminhos em vários grupos na internet, eu acho que também fiz isso no Facebook. E chega uma hora que nós temos que nos definir para que lado nós vamos. Há um caminho estreito, complicado, duro de se trilhar. Nós temos que carregar nossa cruz, tomar nossa cruz, seguir a Jesus, não olhar para trás, porque quem bota a mão lá atrás no arado não pode ficar olhando para trás, e a gente tem essa vontade, porque a gente começa a ver o mundo se prosperar, como eu já falei aqui no Salmo 73 dias atrás. A gente começa a ver as coisas acontecerem e quer participar daquilo, mas de repente não é para isso que Deus nos chamou. Ainda que nós possamos vivenciar, até experimentar os milagres. Quem é que não gosta de um milagre? Quem é que não gosta de ver um milagre na sua vida? Seria tolo aquele que disser que não quer ver Deus fazendo milagres. Imagine você lá estar com uma doença crônica, terminal, Jesus aparece na sua frente, cospe no chão, passa um outro na tua ferida, no teu machucado, sei lá, faz alguma coisa ali com sua saliva, com aquele barro ali, e você fica curado. Você vai se lava num tanque lá, que ele chamaria de Siloé, ou seja, um tanque que ele designasse, e você fica curado. O poder está na saliva? Não. O poder está no tanque? Não. O poder está em Cristo. Então Ele pode fazer isso. Mas por que ele faz isso? Você vai ver no começo do capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 9, todos esses milagres têm uma finalidade. Então o milagre, ele tecnicamente não é uma coisa voltada para mim, é algo muito mais profundo. Vamos falar primeiro do milagre que o homem recebeu, que Lázaro recebeu. Nós vamos ver que tudo acontece para a glória de Deus. Jesus transformava uma situação crônica para que o nome de Deus fosse glorificado, o nome do seu Pai, do nosso Pai fosse glorificado, conhecido e glorificado. Então ele se identificava através dessa glória que ele atribuía ao Pai. Ele se identificava com o Pai. Ele não puxava a glória para si simplesmente, eu fiz, eu sou bonzinho. Não. A gente vê nesses episódios exatamente isso. A glória de Deus sendo reconhecida entre os homens. Agora, por que os fariseus não conseguiram lidar bem com isso? Por que os fariseus, conhecendo Moisés que abriu o mar, sei lá, um Abraão, um Noé, conhecendo essas histórias todas, conhecendo os profetas como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, mais do que tudo isso, conhecendo Isaías 53, eles não atinaram para aquela situação de ser aquele lá, o verbo que estava sendo dito no Antigo Testamento e agora é encarnado. Aquelas vozes agora tomam forma de gente que chama-se Jesus. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. O Evangelho de João é muito cheio disso aí. Mas é interessante você pensar também que se ele fala que ele é a ressurreição e a vida, você vai perceber também que ele é juízo. E eu estava pesquisando aqui os conteúdos da palavra juízo, e eu acho interessante que é o dia da separação. Jesus veio nos preparar, nos salvar, morrer por nós, pelos eleitos, para o dia da separação dessa carne, desse mundo. É um dia de condenação, vai ser montada uma corte, um julgamento, mas onde as sentenças vão ser postas, onde os bodes e as ovelhas serão separados, onde o joio e o trigo serão separados. Então tudo isso acontece além de para glorificar Deus, para apontar para um dia em que Deus vai separar definitivamente. Se existe morte eterna e vida eterna, é sinal que alguém é responsável por isso, e a pessoa responsável pela vida eterna é Jesus Cristo.
No dia do juízo, Jesus não vem mais como Salvador, mas como juiz. Ele será também aquele que baterá o martelo. Ele chamará, como a gente lê em João também, vinde para mim, benditos do meu Pai. Nós vemos inúmeros versículos atestando que Jesus está chamando, lá em Mateus, vinde benditos do meu Pai. Quando ele fala, mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que nós fizemos aquilo? Ele fala assim, olha, agora eu vou colocar bodes para a direita, bodes para a esquerda, ovelhas para a direita. Então, todos vão ser separados. Todos vão ser separados. Então ele vai falar assim, minha relação com vocês é mais importante do que qualquer outra coisa. Não existe relação com o mundo, a tua relação com a tua família, a relação com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, ela é muito pequena perto da tua relação com Cristo. Você não foi chamado para se relacionar com pessoas, pelas pessoas ou por você. Você foi chamado para glorificar a Deus e servir como Cristo serviu. Pregar as boas novas como Cristo pregou. Ser testemunha como Cristo foi. Do que? Da salvação, da vida eterna, do reino eterno, daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, o problema é que nós começamos a projetar todos os bens, todas as pessoas e nos apegar demais, nos arraigar demais dessas pessoas, e quando nós as perdemos, nós sofremos como se Deus estivesse fazendo coisa errada, como se Deus estivesse tirando os nossos tesouros, e os nossos tesouros não estão na terra. Nosso tesouro é Cristo, a nossa salvação é Cristo, o nosso Senhor é Cristo, o nosso Salvador é Cristo. Não existe outra forma, não existe nenhum outro nome na terra, acima da terra, por baixo da terra, não existe no universo nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus. A beleza da salvação é essa flecha que acerta o alvo, que é Cristo Jesus. E nós temos que acertar esse alvo. Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem vai nos dar a redenção. É Ele quem vai vibrar nossas vidas para a vida eterna, vai nos lançar para a vida eterna, vai nos lançar para os braços do Pai. Nós não podemos perder tempo. É certo, aquele cego queria o quê? Enxergar. Se ele se aproxima de Jesus, Jesus estava caminhando, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, quem é que pecou? Senhor, quem é que pecou? O pai, a mãe, o filho, ele? Quem é o responsável? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que a gente faça as obras daquele que nos enviou. Então ele fala assim, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque enquanto é dia, virá a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Jesus já estava salvando, Jesus estava curando, mas já estava apontando para o dia do juízo. Ele já estava apontando para aquele dia em que as pessoas já não terão mais chance. Ele estaria apontando para um dia em que você, tão preocupado com milagres, com bem-estar, com parentesco, com tudo mais, que perdeu o tempo, perdeu todo o tempo da sua vida e não buscou Jesus como seu Salvador. Tanto que aquele homem que é curado, que para a manifestação da glória de Deus, aquele homem ainda curado, ele passa pelas lutas, pelas questões dos fariseus, ele é repreendido. Os fariseus, olha que interessante, esse homem não é de Deus, falando de Jesus, fariseus falando, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ou seja, eles estavam muito mais preocupados com a legislação, com o legalismo, com aquilo que Deus mesmo produziu, do que com o próprio Deus que produziu. Vocês entendem que Jesus quer fazer? Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado? É que Deus produziu o sábado para o homem, não o homem. Ele colocou um dia de descanso para o homem, mas não é em função da salvação. É para que o homem tenha realmente dar uma parada para descansar. Então aqueles homens estavam presos naquela tradição. Jesus curando, fazendo coisas, não guardando o sábado. Como pode um homem, os fariseus falam, como pode um homem pecador fazer sinais? Então eles estavam discutindo, espera um pouquinho, um pecador não faria isso. E os fariseus, não, ele não é milagroso, não é homem de Deus, ele não é nada disso, não é filho de Deus, não é nada, ele não vem de Deus, porque ele não guarda o sábado. É mais ou menos assim, e cuidem com o que eu vou falar. Nunca vi se essa pessoa vir na igreja domingo, nunca vi essa pessoa sentar na igreja domingo, mais ou menos isso. Cuidar, mas é importante, mas vamos pensar assim. E de repente, como se aquilo, o banco da igreja fosse o fim em si mesmo.
E nunca foi. A igreja, a instituição, nunca foi o fim em si mesmo. A minha família não é o fim em si mesmo. A minha própria vida, para mim mesmo, não é o fim em si mesmo. Eu vim para glorificar o nome do Pai. Eu vim para que o nome do Pai seja glorificado através da minha vida e das coisas que eu faço, falo e tento fazer de bom, de ruim, até mesmo as coisas ruins para receber o perdão. Eu era pecador e Deus me dá o perdão dos pecados. Então, até as coisas ruins vêm colaborar para o meu bem, para que eu reconheça que sem Cristo eu estava condenado. Sem Cristo eu estava no inferno. Sem Cristo eu merecia o inferno porque eu era pecador. Além de descendente de Adão, eu por mim mesmo sou pecador. Peco todas as horas, todos os instantes, a cada segundo eu sou um pecador. O meu sangue tem essa natureza. Agora, quando Cristo entra, eu sou feito nova criatura. Eu sou feito nova pessoa. Essa é a beleza de Cristo. Essa é a maravilha de Cristo. Esse é o milagre de Cristo na nossa vida. Quando Ele entra no nosso coração e faz ali morada. Quando Ele manda para nós o Espírito Santo. Aqueles fariseus não conseguem entender. No capítulo 1 ele fala, capítulo 1 e 2 João fala, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas aqueles que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui no capítulo 9 ele vem repetir, os fariseus não entenderam. Aí olha que interessante. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora vê, enquanto não lhe chamaram os pais. Não tinham o que fizesse aqueles fariseus acreditar. E aí, chamando os pais, eles interrogam: esse é aquele filho de vocês que era cego, que agora está vendo? Então os pais responderam: sim, esse é o nosso filho, ele nasceu cego, agora não sabemos como é que ele está vendo, se ele é de nascença. Os pais não estavam sabendo. Veja que interessante, o milagre ainda não tinha chegado como notícia finalizada para aqueles pais. Nós sabemos como é que eles estão vendo. Os pais também não sabiam. Os fariseus queriam colocar Jesus contra os pais contra Jesus, queriam jogar ali. E aí de repente os pais falam assim: ele é nosso filho, mas não sabemos como ele está vendo agora. Ele era cego de nascença. Quem abriu os olhos dele? Não sabemos também. Perguntei a ele que idade tinha, falará disso. Pergunte a ele, que ele pode dar a resposta. Fizeram isso para o rapaz, chamaram pela segunda vez aquele que era cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Veja bem, aquele homem ainda não tinha se identificado, o ex-cego não tinha identificado. Ele responde para os fariseus, ele retruca: se ele é pecador, se Cristo é um homem pecador, eu não sei. Então ele não tinha uma identidade ainda dentro de si mesmo, referencial de Cristo como o Filho do Homem. Por isso que Jesus pergunta no versículo 35: você acredita no Filho do Homem? Você acredita, você crê no Filho do Homem? Porque aquele homem ainda tinha dificuldade. Ele falou: olha, se ele é pecador, não sei, só sei de uma coisa, ele me tocou e eu voltei a ver, agora eu vejo. E aí eles repreendem e expulsam aquele homem, aquele jovem. Os fariseus dizem: sabemos que Deus não atende a pecadores. E aí a gente vai vendo um retrocesso na mentalidade farisaica. Homens que poderiam ter tudo na mão, gente. Já parou para pensar nisso? Eles conheciam tudo, de lei, de profetas, eles tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Já imaginou que chocante aqueles homens se depararem com Cristo e se prostrarem aos pés dele como um Salvador, como um Senhor das suas vidas? Que maravilha seria! Mas não fizeram isso. Não fizeram isso. Rejeitaram o Filho de Deus. E tendo expulso aquele jovem, aquele homem que era cego, agora aquele jovem que havia sido curado por Jesus, aí Jesus chega para o rapaz e fala assim: você acredita? Você acredita? Você crê de fato no Filho do Homem? Olha que pergunta. Os dois já tinham cruzado o caminho, o rapaz já estava vendo de novo, já estava sendo perseguido pelos fariseus.
Os pais sequer sabiam dizer exatamente como é que ele tinha vindo a ver. É interessante isso. A gente precisa entender esses contextos que eles tornam os versículos cada vez mais ricos. Aí de repente aquele jovem fala assim: olha, quem é ele? Quem é ele, Senhor? Quem é o Filho do Homem? Para que eu creia nele. Veja que interessante. Até então ele experimentou um milagre, mas não tinha crido. Veja que é diferente você receber um milagre e crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Filho do Homem. Eu posso acreditar em milagres, eu posso ver milagres, pode até acontecer milagres através da minha vida, mas se eu não creio em Jesus Cristo, o milagre torna-se apenas um benefício que acabará na morte. Que na minha morte, o milagre, aquele cego morreu, um dia ele veio a morrer, ressuscitou como Lázaro, as irmãs de lá falam assim: no último dia eu ressuscito, vai ressuscitar. Aquele homem cego agora aguarda a ressurreição dos mortos, já morreu há 2000 anos atrás, mais ou menos. Assim como Lázaro, que ressuscitou, voltou à vida, já morreu, entendeu? Todos estão esperando agora o dia do juízo. E a ênfase de hoje também é nós percebermos que Deus está preparando os seus para um grande julgamento. E o que nos livrará desse julgamento é o nosso advogado chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus prepara desde o Antigo Testamento um dia do juízo. Quando Deus manda sobre Israel, sobre Judá, sobre o povo dele, o juízo através de reis, através de falas proféticas, ele manifesta o terror sobre o seu povo. Aquilo era uma figura do que vai acontecer no dia final. É uma figura pequenininha do que vai acontecer no dia final. Eu pergunto a você: você está preparado para o encontro com Jesus Cristo na sua vida? Você está preparado para encontrar-se e prestar contas ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso? Negaram o chamado de Noé desde o Antigo Testamento, negaram o chamado dos profetas desde o Antigo Testamento, negaram o chamado de Jesus, de João Batista, dos apóstolos no Novo Testamento. Tem negado, as gerações têm negado o chamado de Jesus ano após ano, até chegarmos no ano 2021, quando de fato você percebe que estão querendo fechar todos os polos de adoração de Deus, querem proibir a adoração de Deus, e ninguém consegue, graças a Deus, porque nós estamos aqui eletronicamente. Mas se bloquear isso, você tem a tua Bíblia na tua casa. Mas se te prender e roubar a Bíblia, você tem a Bíblia na mente. Se te roubarem a vida, você tem a Bíblia no coração para morrer e ir para o céu. Essa é a realidade do crente, essa é a realidade de quem nasceu de novo. Não tem o que bloqueie, não tem, a porta do inferno não prevalece contra mim, contra você. Mas o dia do juízo está escrito, está declarado. Salmo 96 diz: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e todos os povos consoante a sua fidelidade. Numa tradução, com equidade. Apocalipse: eis que venho sem demora, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Ou seja, quando os meus filhos, as minhas ovelhas vierem para o dia do juízo, a minha recompensa será a minha retribuição, será o seu galardão, de acordo com aquilo que cada um tenha feito. Eu sou o começo de todas as coisas e também sou o fim. Jesus começou todas as coisas na eternidade e vai acabar com tudo isso. E a existência humana vai acabar. Essa existência, como nós vemos, ela se findará no dia do juízo, no dia do encontro com Jesus. No dia em que Ele abrir os céus e todas as trombetas soarem, nós vamos ter um encontro, que é o dia do juízo. Então, quando você percebe aqui que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, nós precisamos entender isso. Isso não é uma frase de impacto para enterro. Isso não é um versículo para se fixar numa lápide. Isso é uma frase para quem creu, para quem aceitou, para quem compreendeu a salvação através de Jesus Cristo, para quem recebeu como aquele homem, quando ele falou que cria: eu creio, Senhor, eu creio no Filho do Homem, eu creio naquele que é o Filho do Homem. Aí Jesus se identifica: sou eu. E ele se lança a Jesus e fala assim: eu creio, Senhor. E naquele momento, versículo 38 do capítulo 9, ele fala:
a Bíblia diz, ele creu e o adorou. Ali Deus encontrou um verdadeiro adorador. Tinha milagre antes, tinha uma caminhada, tinha tudo. Não bastava o milagre. Tem gente que foi curado de câncer, foi curado de lepra, foi curado de todas as doenças possíveis, e de repente não entendeu o que é para adorar. Ele foi curado para adorar, para glorificar Deus e adorar Cristo como Senhor, reconhecer Cristo como Filho do homem. Então nós estamos aqui hoje para desafiar você, chamar você para se preparar para o dia do juízo, para se preparar e entender que aconteçam 1000 milagres. Se você não creu no Filho do homem, você não é salvo. E no dia da ressurreição, adeus, é inferno, é lago de fogo. E isso não é um espírito crítico de juízo, não sou eu que estou julgando, está escrito na palavra. Esses dias aí eu escrevi sobre uns cidadãos aí que estão mudando a glória de Deus perfeito em banalidade humana, certo? Escrevi tudo e fui repreendido, fui condenado por alguns que eu estava julgando. Não, eu não estou julgando, é a Bíblia que fala. Quando a Bíblia fala, cale-se diante dela toda a terra. Quando a voz do Senhor, quando Deus fala que a Bíblia é a voz de Deus, cale-se diante dele toda a terra. Ninguém deve, ninguém pode, ninguém jamais conseguirá falar se a Bíblia está errada. Mas a Bíblia é para os crentes. Não, a Bíblia é para a humanidade, independente da humanidade acreditar. Eu não posso cobrar de um fariseu que ele se converta, ou que ele creia, ou até mesmo de um incrédulo que nunca ouviu. Não posso cobrar dele, mas só vai ouvir, só vai crer se alguém pregar. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, como crerão se não houver quem pregue? Então o princípio da salvação hoje está na palavra de Deus. Naquele dia, para aquele cego curado, estava ali na pessoa, porque Jesus estava pessoalmente diante dele. Você crê no Filho do Homem? Jesus não chega e fala, eu sou o Filho do Homem, você crê em mim? Ele não fala isso. Jesus não chega já induzindo a pessoa a crer, como muitos fazem. Jesus primeiro pergunta, você crê no Filho do Homem? Porque estavam questionando, os fariseus estavam questionando que não é possível que alguém fizesse aquilo sem guardar o sábado, sem seguir a lei. E uns falam assim, mas é impossível que um pecador faça isso. E de repente Jesus não chega e fala, eu que fiz isso, que você, sabe esse milagre que você teve aí? Fui eu que fiz. Eu sou o Salvador. Você quer me seguir? Não. Jesus chamou outros, vem e segue, para discípulos. Mas naquele caso específico daquele cego, Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele fala assim, quem é o Filho do Homem? Então ele não conhecia. Não conhecia Jesus. E após a apresentação de Jesus, nós vemos a salvação chegando ao coração daquele homem. Isso lembra muito aqueles leprosos, né? Da gratidão dos que não voltaram, da ingratidão dos que não voltaram. Receberam a graça, o milagre, mas não agradeceram, não voltaram, não reconheceram, não adoraram. Pergunta também, além de você estar preparado para o dia do juízo, Deus encontrou em você um verdadeiro adorador? Se Jesus estivesse passando e perguntasse, você acredita no Filho do Homem? Hoje, 2021, você acreditaria mesmo? Que faz 2021 anos, mais ou menos 2020 anos, que o Senhor se foi e prometeu voltar e não voltou. Domingo eu preguei sobre aquela desistência de alguns discípulos pelos discursos de Cristo. Então, de repente, é isso mesmo, é o positivo. Você está preparado para o juízo? Você reconheceu, você é um adorador? Sim. Se sim, aleluia. Mas lembre a condição: adorar, olhar para Cristo e adorá-lo, olhar para o Senhor e adorá-lo. Ele é a plenitude da glória de Deus, ele é a glória de Deus visível para os homens. Hoje a gente não vê mais, mas aquele homem que era cego estava de frente com o Filho de Deus e que perguntou para ele se ele cria. Ele falou que cria, e adorando,
Jesus diz que eu vim a este mundo para juízo. Mas Jesus não tinha, muitas vezes, os apóstolos falaram que Jesus veio para salvar o pecador, aquele que estava perdido? Não. Ele também veio para salvar o pecador e o que estava perdido. Mas, acima de tudo, para estruturar o dia do juízo. Porque quem crê nele não será julgado. Aquele que não crê já está condenado. João 3 fala isso. Aquele que crê não será julgado. Passará pelo juízo, mas não será julgado. Vai ser condenado. O que não crê já está condenado. Então, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Você viu? Você vê? Você tem esperança de continuar firme com o Senhor até que Ele volte? Você está preparado para ter esse significado na sua vida? É uma pergunta que não deve ser retórica. É uma pergunta que deve ser a essência da sua vida. Jesus Cristo é ou não Senhor da sua vida? Se não é, dá tempo de você olhar e falar: eu creio no Filho do Homem, eu creio no Filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu o quero como Senhor e Salvador. Pode ser uma noite de salvação, pode ser uma noite de reconciliação, pode ser uma noite de renovação de aliança, pode ser uma noite em que você fala assim: sei que Senhor, chega, cansei, mesmo sendo crente na igreja, eu cansei dessa vida medíocre, dessa vida sem gosto, um sal que está perdendo o gosto e que tem sido pisado pelos homens. É hora de nós nos movermos em direção ao céu. É hora de nós aplicarmos o conhecimento que nós temos da palavra para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa noite, que Deus nos dê dias em que nós teremos uma fé consistente, baseada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de rever os conceitos da própria pessoa de Jesus para nós, de rever quem Ele é de fato para nós. Um dia cegos nós não víamos e um dia passamos a ver porque Ele nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor, sempre e para todo sempre. É certo, Deus, também que nós queremos nos preparar para o dia do juízo, para o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Se mortos estivermos, sabemos pela Tua palavra que ressuscitaremos. Se vivos estivermos, seremos elevados após a ressurreição. A beleza, Deus, que nós queremos ver é a face de Cristo, nos chamando de vinde para o descanso do Pai, nos chamando para virmos como ovelhas e não separados como bodes para o fogo eterno, como aquele trigo bom para a boa massa e não como o joio que engana pela aparência. Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida de aparência baseadas mesmo em milagres, cheia de milagres, mas sem a essência da salvação, que é Jesus Cristo. Não queremos falar novas línguas se não for realmente termos Jesus Cristo como Senhor Salvador. Não queremos profetizar se não for para ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não queremos dons, nenhum talento, nenhum espaço na igreja se não for para glorificar a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, queremos, Senhor, fidelizar o nosso coração ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado a partir da Sua obra em nossas vidas. Confiamos no Teu infinito amor, na Tua infinita misericórdia e na Tua fidelidade para com os Seus. Não merecemos nada disso, mas pela graça nós fomos salvos, mediante a fé, e isso não veio de nós, é dom do Senhor, baseado tudo em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Ouça essa música, alguns dos mais antigos conhecem.
do grupo Logos. Fala, tio Tancredo. Pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, difícil, não pode mais olhar para trás. Se você olhou, é volta a voltar e olhar para frente. Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Boa noite para todos vocês, Deus os abençoe e guarde no seu coração a boa semente do Evangelho. Beijo para todos.